Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 7 de março, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões, a seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Os mestres da lei e os fariseus, eles eram pessoas que estudavam a palavra, que estudavam as leis e que tinham escolas de catequese para educar e formar o povo. E Jesus disse: Eles têm autoridade para isso. Vós deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Aqui nós observamos uma certa tristeza na fala de Jesus. Não observei suas ações, ou seja, suas ações eram más. Suas ações não condiziam com a palavra do Senhor. Não imitei suas ações, pois eles falam e não praticam. E isso deve servir como exame de consciência para cada um de nós. Falar e não praticar. Você que é pai, que é mãe, professor, avô, avó, seja quem quer que sejamos, nossas palavras precisam coincidir com nossas atitudes. Falar e não fazer tira de nós a nossa autoridade, tira de nós o nosso respeito. Disse Jesus: eles amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Aqui nós observamos com tristeza a atitude dos fariseus e dos mestres da lei, e essa atitude se repete muitas vezes nos dias de hoje. Pessoas que muitas vezes são legalistas, são mal-humoradas, muitas pessoas que colocam fardos nos ombros dos outros, mas não fazem nada para ajudar, não fazem nada para avaliar a própria vida. Disse Jesus que eles fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Viver de aparências, esse é um risco na vida de todos nós. Preocupação com a aparência física, preocupação em sermos chamados de bons, preocupação com o modo como as pessoas nos veem. Não devemos ficar preocupados com as aparências, mas com a nossa consciência, com aquilo que Deus vê no nosso interior, pois o Pai vê todas as coisas. Nada fica escondido do Pai. Então é preciso olhar para o nosso interior, para a nossa consciência. E eles usam, os fariseus, faixas longas, com trechos das Escrituras, na testa e nos braços, e põem roupas longas e franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e nos primeiros lugares da sinagoga. Pode acontecer com cada um de nós também, querer os primeiros lugares, queremos sermos bem tratados, tratados com privilégios, com honrarias. Esse não é o jeito de Jesus. Esse não deve ser o jeito que os cristãos vivem. É preciso procurar os últimos lugares, a humildade, o contato e a convivência com os mais simples. Os mestres da lei e os doutores gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis que o chameis de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Nós não devemos nunca, no nosso coração, colocar o próximo como superior ou como inferior a nós. Como superior, ninguém é, somente Deus é o nosso superior. E inferior a nós, também ninguém é, pois todos somos irmãos. Duas atitudes perigosas e que constantemente estão batendo na nossa porta. A atitude de muitas vezes exaltarmos o outro e nos julgarmos inferiores a eles, ou a atitude de querer humilhar os outros, de colocá-los nos nossos pés. Que não haja nenhuma dessas atitudes na nossa vida. Depois Jesus disse: na terra não chameis a ninguém de pai,
pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Chamar o outro de Pai não no sentido de paternidade, mas no sentido de Deus. Um só é nosso Deus. Todos somos irmãos. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Jesus Cristo. Chamar o outro de guia significa dizer que ele tem o poder da palavra de Deus. E quem nos guia é Cristo, a igreja, a palavra. O próximo não pode ser o centro de nossa vida. Pelo contrário, disse Jesus, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Aqui está o resumo do Evangelho: serviço, humildade. E quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O caminho do cristão é o caminho da cruz, da humilhação, o caminho da humildade. Peçamos a Jesus essa graça de viver uma vida nova com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.